E aí, pessoal do Física para Concurso, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre a forma fatorada da função da posição. Isso aqui é até raro você achar em livro, porque a galera não comenta muito, porque é uma propriedade mais matemática da função da posição. Bom, primeiro eu quero te falar sobre a forma fatorada dos polinômios. Você lembra disso? Ó, forma fatorada dos polinômios. A forma fatorada de um polinômio é a seguinte, ó, se eu pego um polinômio p de x igual a ax mais b, botar x ao quadrado mais bx mais a, tá bom? É um polinômio aí do segundo grau. Se ele é um polinômio do segundo grau, ele tem duas raízes, tá bom? Então ele tem x1 e x2 como raízes. Legal. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso pegar e colocar p de x é igual a A. Quem é o A? O A vai ser o coeficiente do termo da maior potência. Ou seja, o A vai acompanhar o x ao quadrado. Se fosse x ao cubo, o A acompanharia o x ao cubo. A vezes x menos x1, que é uma raiz, vezes x menos x2, que é outra raiz. Se eu tivesse um polinômio do terceiro grau, seria x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Tá bom? Com isso, a gente começa a observar uma coisa. Eu lembro que a função da posição, ela é assim, ó. Ela é posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Também é uma função do segundo grau. Tá bom? Se também é uma função do segundo grau, a gente também vai ter raízes, né? T1 e T2. Então, como é que eu vou ter? Eu vou ter T1 e T2 como as minhas raízes. Para colocar isso aqui na forma fatorada, eu vou fazer o seguinte. A função da posição vai ser... Vou pegar a potência, que é o coeficiente da maior potência, o A sobre 2. Vou colocar aqui na frente, vezes T menos T1, vezes T menos T2. Tá bem? T menos T1 e T menos T2. No lugar desse A sobre 2, eu vou deixar mais elegante e vou colocar K para representar isso aqui. Então, a função da posição vai ser K, que é o A sobre 2, vezes o tempo menos o tempo 1, que é uma raiz, vezes o tempo menos o tempo 2, que é outra raiz. Então, essa daqui é a nossa função fatorada da posição. Tá bom? Essa é a função fatorada. Vamos fazer um exemplo sobre a função fatorada da posição? Vamos lá, então. Então, ó. Imagina, então, que eu pegue um gráfico. Vou colocar um gráfico assim, ó. Vou colocar um gráficozinho aqui. Um gráfico de posição. Tá bom? Por tempo. Vou supor que todo mundo está no sistema internacional. Se está todo mundo no sistema internacional, eu tenho metro por segundo, metro e segundo, né? A velocidade é metro por segundo, o espaço em metro e o tempo aí em segundos. Legal. Pessoal, eu vou desenhar uma parábola aqui assim, ó. Essa parábola eu vou supor que ela toca no 3 e que ela toca também no 5. Eu quero que você descubra para mim qual é a posição inicial, sabendo que a nossa aceleração vale 2. Tá bom? Qual é a posição inicial, uma vez que eu sei que a minha aceleração vale 2. Beleza. Como é que eu consigo descobrir isso aqui? Lembra da função fatorada que a gente acabou de falar? Se eu resolver, por exemplo, no polinômio, se eu resolvo essa função aqui fatorada,
eu volto para a forma resolvida, a forma expressa aqui. Se eu resolvo a forma fatorada também do segundo grau, ela também volta para a forma regular que ela tem. Então, se eu coloco os valores das raízes no T1 e no T2 e resolvo matematicamente aqui, quem tiver isolado, termo isolado, é a posição inicial. Quem tiver com T é a velocidade inicial. E quem tiver com T ao quadrado é a aceleração sobre 2. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui, ó, e vou substituir. Vamos lá. O T1 e o T2, o T1 é o 3 segundos e o T2 é os 5 segundos, tá? T1 é o 3 segundos, T2 é os 5 segundos. O A sobre 2 vai ser quanto? 1, porque a minha aceleração é o 2, eu vou colocar aqui 1. Então, olha como é que vai ficar bonito, ó. A posição vai ser K sobre 2, né? O A sobre 2, que é o K, vezes T menos T1, vezes T menos T2. A posição vai ser 2 sobre 2 vezes T menos 3 vezes T menos 5. A posição vai ser T menos 3 vezes T menos 5. Agora a gente vai fazer uma multiplicação distributiva em cada um deles. Facinho, tá bom? O que a gente vai ter? A posição vai ser T ao quadrado menos 5T menos 3T mais 15. T ao quadrado menos 5T, o menos 3 com o T menos 3T, o menos 3 com menos 5 mais 15. Eu vou ver que a minha função da posição ela vai ser T ao quadrado menos 8T mais 15. Bom, o 1 que está aqui, ele é a minha aceleração sobre 2, ou seja, A sobre 2 igual a 1. O menos 8 é a minha velocidade inicial. E o 15 é a minha posição inicial. Ou seja, a gente conseguiu determinar a velocidade inicial e a posição inicial apenas resolvendo essa equação. E aí, no final, eu sei que essa forma daqui é a mesma forma que essa. Tá vendo? Aí eu vejo quem está sozinho, a posição inicial. Quem está acompanhando o T é a velocidade. Quem está acompanhando o T ao quadrado é A sobre 2. Eu simplesmente uso essa fórmula aqui para fazer uma extração de informações. Tá bem? Pessoal, um grande prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.